O encontro de almas gêmeas realmente existe? É possível que duas almas estejam destinadas a se encontrar nas suas vidas atuais? E se for possível, como é que esse encontro acontece? E comigo, bora conversar um pouquinho sobre essa mitologia das almas gêmeas? Eu fico na dúvida, será que eu preciso falar? Será que eu preciso dizer? Será que eu preciso explicar isso para as pessoas? O direcionamento espiritual é de que é preciso falar. Porque muitas vezes eu julgo as pessoas que falam sobre determinados assuntos e que eu penso, mas eu não teria coragem de falar isso, pô, eu não jamais falaria isso, porque eu temo os julgamentos. E a história que eu tenho para contar hoje, ela mexe muito comigo, porque de certa forma ela ainda está acontecendo. Eu recebi por psicografia a informação de que eu tinha que escrever um livro. Ali começou um período da minha vida muito exigente espiritualmente. Foi quando a espiritualidade chegou e disse assim, Franci, você tem que vir com a gente. Mas eu não conhecia e eu não entendia ainda todos esses parâmetros. Então esse foi um processo bem complicado, de muita resistência. Teve uma mensagem que eu escrevi, eu não me perdoo até hoje por ter jogado fora essa mensagem, que começou lá no início de 2011, dizendo que eu precisaria escrever esse livro, que era sobre um passado que se encontrariam no presente para escrever um novo futuro. Era assim que estava escrito. E hoje eu posso dizer para vocês que de tudo que aconteceu, eu tenho certeza de que eu encontrei essa pessoa. Mas independente das interferências de outras pessoas, a questão mais complicada dessa reaproximação é justamente tudo que a nossa alma traz como lembrança. E eu posso afirmar para vocês que tem certas lembranças que doem muito, que doem na minha alma. Esse reencontro, ele precisou acontecer, tanto que aconteceu. Mas ele não foi como o sonho encantado das novelas, não teve música ao fundo, olhares se cruzando fixamente, como que lembra de todas as suas vidas anteriores. Não houve nada disso. O que houve mesmo foi muitos conflitos, porque a gente se bicou em muitas coisas, principalmente nas nossas dores. Então, todas as vezes que a gente idealiza reencontrar alguém de vidas passadas, quando a gente se reaproxima, as afinidades falam muito alto, é óbvio, mas as nossas feridas se abrem todas novamente. Teve uma mensagem que eu recebi do meu amigo espiritual, quando vocês dois estiverem perto um do outro, nada vai impedir vocês de ficarem juntos. Mas entenda que a proximidade de um do outro provoca uma enxurrada de lembranças, de sensações. E aí vocês vão ter que aprender a navegar, a surfar nessa onda aí de lama da alma, do espírito e da existência de vocês. Mas o que antes a gente tem que pensar, por que a pessoa não lembrou de mim, por que a gente não está aqui, igual no filme, na novela, né? Porque não é na prática assim que acontece. A gente mergulha num oceano que a gente não sabia que existia. O oceano das dores, dos dissabores, dos conflitos. As rememorações da alma não são fáceis. Quando eu me dei conta
de que eu estava diante de alguém que eu buscava há muito tempo, que eu imaginava que haveria música. Não é assim que acontece. A gente traz coisas que são boas e que não são tão boas. A pessoa que eu reconheci, todas as vezes que eu vejo essa pessoa, eu sinto uma tranquilidade tão grande, uma alegria muito grande, mas uma tranquilidade como se eu não precisasse fazer nenhum tipo de performance para chamar a atenção desta pessoa. E eu tive a chance de confirmar esse reconhecimento. Eu tive um sonho com essa pessoa pelas redes sociais, né, WhatsApp, telefone, já tivemos contato. Mas eu tive esse sonho com ele num primeiro contato que ele fez comigo. Eu sonhei que eu o encontrava na rua, ele me convidava para ir à casa dele. Chegava lá, tinha um portão e uma escada. Nós subíamos, eu entrava, era um quarto bem grande, bem amplo, não tinha divisórias, era um cômodo gigante. Mas chamou a minha atenção um cantinho escuro. Tinha um homem sentado numa cadeira branca, dessas de plástico. Estava em frente a uma porta, a porta estava aberta e entrava a luz por aquela porta, que iluminava ele naquele cantinho escuro. E aí a gente tem um avanço no tempo, mais uma vez, quando eu conversei com esta pessoa recentemente. E aí que está a confirmação. No momento em que fizemos aquela chamada de vídeo, ele estava sentado numa cadeira branca, em frente a uma porta aberta, pegando toda a iluminação natural do dia. E tudo que estava atrás dele estava escuro. E ele estava na exata posição que eu vi naquele sonho 2 anos antes. Eu me detive no olhar dele, ele olhava para mim com um olhar de uma admiração profunda. E aquilo me encantou. Eu fiquei muito feliz em vê-lo, era como dizer assim, até que enfim está te vendo, né? Estamos tendo uma proximidade. Mas tem alguma coisa que tem que encaixar aqui. E aí eu lembrei do sonho. Era ele naquele sonho. É como se eu tivesse visto um vislumbre daquela conversa que nós teríamos. E aí veio esclarecimento para mim. Eu costumo dizer que, em essência, eles acabam sendo muito dolorosos para mim. Eles me tiram daquele lugar da idealização. E aí eu tive que entender que esse reencontro é aquele fogo inicial. É aquela coisa, nossa, senti alguma coisa. Lembra? O reconhecimento. Agora, o desejo de fazer acontecer. Porque para que tudo aconteça de uma maneira muito verdadeira, tem que ter estrutura. Porque este início tem o poder de transformar o mundo. Inclusive, colocá-lo de cabeça para baixo. Vai ser impossível impedir essa aproximação. Mas ela precisa de base forte, estrutura, saber o que eu sinto, saber o que eu gosto, saber o que eu quero, para que ela não mude as coisas, não transforme o meu mundo de uma maneira que seja irreversível. Mas a questão é, não pode acontecer pelos motivos errados. É por isso que se tem que ter paciência. Por que que isso tudo aconteceu se não é para que haja esse encontro de verdade? Que todas as vezes que a gente tem uma nova chance, uma experiência de vida,
uma reencarnação, chame do jeito que você quiser, a gente tem aqui também que reconstruir a nossa história enquanto alma. Então, eu tenho os meus desafios como alma para evoluir, para crescer. Então, quando eu consigo transpor tudo isso, me transformar e evoluir, aí eu vou estar um pouco mais livre para viver a plenitude de um mundo novo. O reconhecimento que aconteceu com esta pessoa não é para que imediatamente ficássemos juntos, mas é para eu entender o que eu ainda precisava transmutar, para que de fato a gente tenha o poder e a plenitude de nos reconhecer e entender todo o poder que a gente tem de construir um mundo novo. Lembra da mensagem que eu recebi? Você vai receber a história passada que vai se encontrar no presente para escrever um novo futuro. É sobre isso. Então, encontros de almas gêmeas, de chamas gêmeas, de pessoas que têm afinidades, de almas que precisam de fato se encontrar, que eu acredito que isso é possível, que há uma necessidade para esses encontros, mas eles não podem ser romantizados. Eles têm que ser vistos com a verdade que eles são. Então, eu tenho as minhas limitações, eu tenho coisas ainda para florescer em mim, assim como a outra pessoa também tem para fazer nele mesmo. O reconhecimento que aconteceu, para dizer, ó, sabe aqueles sonhos que você tinha, sabe aquelas ideias que você tinha de que tem alguém te esperando? Tem mesmo. Mas você precisa se libertar de cargas que não vão mais fazer parte desse mundo novo de vocês. No momento em que eu vi aquele olhar admirado para mim, eu digo, meu Deus, é esse olhar que eu tanto queria, que eu tanto esperava ter de alguém. Então, no reconhecimento que aconteceu, existe a chama, existe aquela coisa que vai crescer, que vai evoluir muito mais, porque houve reconhecimento. Precisamos entender que esse reencontro não será mágico, não vai ser fofinho, não vai ter as gaivotas voando no céu, vai ser com a materialidade da vida que a gente vive. As dificuldades, as problemáticas, tudo isso vai estar nesse combo do reencontro. Será que a gente não já encontrou outras almas afins por aí? E aí, porque não teve aquela música, o violino tocando lá no fundo, a gente acha, não é. Que fique bem claro que eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar qualquer pessoa na nossa vida. Porque uma das ações que eu tomei naquele momento que eu entendi quem era aquela pessoa, qual a importância daquela pessoa, qual a simbologia daquela pessoa, qual a profundidade daquela pessoa. Eu disse, mas eu não quero ser maltratada por ninguém. Eu quero sim ser admirada. Aquela pessoa ali tem a limitação dela. Ela tem as problemáticas dela que ela precisa resolver com ela mesma. Então, ele tá tudo bem, tá tudo certo. Mas o ponto principal disso é, tudo na vida é um processo. Falar sobre almas gêmeas é um assunto muito maravilhoso para mim, porque eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso, eu tive muitas visões sobre isso, eu recebi informações sobre isso e eu fui agraciada com a possibilidade de reconhecer o que se pode chamar de alma gêmea. Mas eu tive aquele choque de realidade. Não é mágico, como no cinema ou na literatura. Aqui é vida real. Aqui é a dificuldade do dia. São as nossas imperfeições, são as nossas fragilidades.
tudo isso está envolvido nesse processo. Então a gente reconheceu, tem verdade ali, mas a gente não pode deixar de levar em consideração o meio e a época em que nós estamos vivendo. Então não dá para levar tudo como se fosse um sonho mágico, lindo e maravilhoso. A gente precisa desconfiar, sim. A gente precisa ficar com o pé atrás, sim. A gente precisa raciocinar e racionalizar, sim. Porque é assim que a gente vai trazer a estrutura que a gente precisa para esse novo mundo. É por isso que o mundo aqui veio de cabeça para baixo. Porque eu tenho que mudar as minhas estruturas, eu tenho que mudar muitas coisas, ou seja, eu tive que mudar a minha forma de pensar sobre o contexto das almas gêmeas, sobre o encontro de almas gêmeas, enfim, para eu entender que não é daquele jeitinho de... As almas afins também se encontram nas sombras. E o que é essas sombras, Franci? As dificuldades da vida, as problemáticas da existência. A gente não vai estar ali na torre esperando. Na verdade, a gente está sonhando com vidas melhores, né? Se dedicando a novos projetos. Aí as almas afins chegam, se reconhecem. E aí, ai, nossa, eu não tenho tanto assim para oferecer. Isso são as nossas questões com a gente mesma. E é isso que precisa ser repensado, de ser desconstruído nesse mundo que a gente já tem, para que o mundo volte para o eixo com uma nova estrutura, porque existe a chama, porque houve um reconhecimento. As almas gêmeas, sim, elas são reais, eu acredito, mas eu prefiro chamá-las de almas afins, porque elas se puxam pelas afinidades, pelo magnetismo que elas têm uma pela outra. Mas até elas se aproximarem completamente, é toda uma desconstrução que precisa ser feita. E a primeira desconstrução que deve ser realizada é a idealização de perfeição, porque ninguém é perfeito. Estamos todos aqui em processo evolutivo, em busca de reconhecer os nossos pares, os nossos amores, as nossas almas gêmeas.